Oi, meus amores. Estamos aí para mais um vídeo de Direito das Obrigações, tá? Minha cara não tá muito legal, minha energia tá atacada, mas vamos lá. Nesse vídeo, tô trazendo o Direito das Obrigações, a gente vai começar com a obrigação de dar, tá bom? Bom, a obrigação de dar, ela tem aí por objeto, né, as prestações das coisas. E aí a gente tem a atividade de dar, que é quando eu transfiro a propriedade da coisa, né, pra pessoa. A atividade de entregar, quando eu transfiro a posse, a detenção da coisa. Por exemplo, você me fala, me presta um livro e tal. Beleza. Vou lá e falo, empresto. Pego o livro e te entrego na sua mão. A partir do momento que eu peguei o livro e entreguei na sua mão, eu tô transferindo esse ato de pegar o livro e dar ele na sua mão, eu tô transferindo a posse ou a detenção da coisa. A partir do momento que você pegou aquele livro, você tá com a posse dele, você detém aquela coisa, aquele livro. Tá? E depois tem a atividade de restituir. Como assim? Falo, olha, empresto o seu livro, empresto. Pego o livro e transfiro ele a você. Tá na sua posse, na sua detenção. E aí fala, daqui uma semana você me devolve esse livro. Passados uma semana, você vem, pega o livro e me devolve. Esse ato de você pegar e me devolver, você tá o quê? Me restituindo. Então a restituição da coisa, né? O ato de restituir é quando o credor ele recupera a posse ou detenção daquela coisa que é entregue pelo devedor. Ou seja, o meu livro estava na sua posse, na sua detenção. E a partir do momento que você me entrega ele, você tá o quê? Me restituindo. Eu tô recuperando a posse e a detenção daquele livro, que até então não estava mais comigo. Aí depois a obrigação de dar, ela vai estar se dividindo aí em obrigação de dar coisa certa e obrigação de dar coisa incerta. As obrigações de dar coisa certa, elas vão estar lá expressas nos artigos 233 até o artigo 242 do Código Civil, tá? E depois do 243 até o 246, a gente vai ter as obrigações de dar coisa incerta, ok? Então a gente vai começar com a obrigação de dar coisa certa. O que consiste a obrigação de dar coisa certa? Bom, na obrigação de dar coisa certa, o objeto imediato, né, da ação, que é o objeto da prestação, né? O objeto imediato ali, ele que vai ser entregue, vai ser dado aí pelo devedor, ele é uma coisa certa, uma coisa individualizada, específica, que não resta dúvidas. Por exemplo, você vai comprar um carro, você quis o carro da marca X, de nome X, da placa 1222, do ano tal, chassi número tal, etc. Então, ou seja, você deu o gênero, que é o carro, você deu a quantidade, mas você também deu a qualidade, você especificou, você qualificou aquele bem. Então, esse ato de qualificar, de determiná-lo, né, faz com que a coisa seja certa, determinada, que não resta dúvida, tá? Não resta dúvida. Então, quando falo de obrigação certa, é aquela modalidade de obrigação onde o devedor ele se obriga a dar, né, a entregar, a restituir um objeto imediato, né, da prestação, que seja algo determinado, algo totalmente ali, algo qualificado. Eu não dei apenas o gênero e a quantidade, eu dei também a qualidade, eu qualifiquei, eu determinei aquela coisa, ok? O que vamos fazer? Vamos fazer assim, vamos fazer um estudo dos artigos e aí a gente vai pegando cada ponto. Vou começar aqui neste vídeo falando dos dois primeiros artigos da coisa certa, né? Que é o artigo 233 e 234. Aí, conforme for necessário, nos próximos vídeos, a gente vai viajando aí, passeando pela codificação. Então, o artigo 233, ele vem com a seguinte redação. A obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo se o contrário estipular, se o contrário resultar do título ou das circunstâncias da coisa. Então, por exemplo, vamos lá. O que ele está dizendo pra gente? A primeira parte aí desse artigo 233, ele diz o seguinte: a obrigação de dar coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados. É aquele princípio difundido no Código Civil que a gente já cansou de ouvir enquanto está estudando direito civil, que a coisa, né, o objeto, o acessório, ele segue a sorte do principal, né? O principal é aquele que tem existência própria, ele segue a sorte do principal.
Lembrando aí, não vamos confundir acessórios com pertenças, tá? A pertença, ela não vai seguir a sorte do principal, ela tá ali, né, como fala? Para formoseamento, né, de uso duradouro daquele bem, mas ela não é como acessório que acompanha a sorte do principal, tá? Então esse artigo 233, a primeira parte do artigo 233 é simplesmente aquilo que a gente já cansou de ouvir em direito civil, que o bem acessório ele segue a sorte do principal. Então, por exemplo, vendi um carro, eu não preciso dizer lá, vendi o carro, o DVD vai junto. Não preciso, porque dizendo ou não, vai se compreender aí pela redação do artigo 233 que o carro é o quê? O carro é um objeto imediato certo. Então, a obrigação de dar um carro é uma obrigação certa. E na obrigação certa, os bens acessórios vão ser abrangidos por esta obrigação. Então, o DVD do carro, ele vai junto, né? Tenha eu lá mencionado ou não, tá? Aí a segunda parte vem falando, salvo se o contrário resultar do título ou da circunstância do caso. Ou seja, se eu coloco, o que é o título? O título que ele está se referindo é o contrato. Eu só coloco no contrato, o DVD do carro não irá junto. Não vai. Por quê? A gente já viu que o direito das obrigações, ele resulta da vontade das partes. Então, se no contrato a vontade das partes foi que aqueles bens acessórios não iriam seguir o bem principal, naquele caso concreto, assim vai ser, ok? Então, o que o artigo 233, a mensagem que o artigo 233 vem mandando pra gente é isso. Na primeira parte ele diz, olha, na obrigação de dar coisa certa, né, individualizada, determinada, o bem acessório irá seguir a sorte do principal, irá seguir o principal, independente de estar ou não mencionado no contrato. E a segunda parte vem falando, olha, se você mencionar no contrato que você não quer, né, que os bens acessórios vão juntos, assim vai ser. Então, se eu não quero vender o carro junto com o DVD, eu vou colocar, olha, o DVD não vai ir junto com o carro. Beleza, assim vai ser. Vamos lá. Depois a gente tem o artigo 234. O 234 ele é um pouquinho mais complexo, então eu vou dividir ele aí em duas partes, tá bom? Vamos lá. A primeira parte do artigo 234 vem com a seguinte redação. Se no caso do artigo antecedente, a coisa se perder sem culpa do devedor, antes da tradição ou pendente condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas as partes. Então, o que ele está dizendo aqui, ó? Primeira coisa. A coisa se perder, se a coisa é o objeto imediato, não a obrigação certa, o objeto imediato, por exemplo, o carro, ele se perder sem culpa do devedor, isso antes da tradição. O que é a tradição? A gente viu, é a atividade de entregar a coisa. A tradição, a gente já viu que a coisa, o objeto, ele só tem a sua posse, né, a partir do momento da tradição. A tradição para os bens móveis é o ato de entrega. Por exemplo, comprei este livro aqui, a vendedora pegou e me entregou o livro. A partir do momento que ela me entregou o livro, eu tenho ali a tradição, tá? Que esse livro passa a ser minha posse. Agora, para os bens imóveis, a tradição ela é feita lá, né, com a escritura lá, com o registro, né? Então, os bens móveis é feito com a tradição, né, essa entrega, e os bens imóveis com o registro, tá? Aí depois ele fala, então, se foi antes da tradição ou pendente de condição suspensiva, por exemplo, tem aqui este carro, vou te dar esse carro só quando você casar, vou dar esse carro só quando você se formar. Uma condição suspensiva. Se você ainda não se formou, se você ainda não casou, tá pendente de condição suspensiva. Então, pendente daquela condição suspensiva, antes de você casar, por exemplo, eu falo pra você, eu vou te dar o carro quando você se casar. Você ainda não se casou. Então, antes de você se casar, tá ali a condição suspensiva, tá pendente de condição suspensiva. Então, o que acontece? Vamos supor, te falo, vou te dar o carro assim quando você se casar. Se você ainda não se casou e eu tava em casa, deixei o carro na garagem e aconteceu um maremoto e entrou água na garagem e destruiu o carro. Eu tive culpa. Eu mandei naquele maremoto, falei, olha, querido, daí, né, vamos levantar essas ondas aí, vamos lá destruir meu carro? Não. Então, eu, como devedora, não tive culpa disso, ok? Então, o que vai acontecer? O artigo 234 vai dizer pra gente, se
antes da tradição ou pendente de condição suspensiva, a coisa, objeto imediato da ação, se perder sem culpa do devedor, vai estar aí, né, resolvida a obrigação para ambas as partes. Como assim resolvida? As partes vão voltar no status quo ante, ou seja, como se elas não tivessem feito aquela obrigação. Então, por exemplo, fala, vou te dar o carro quando você se casar, você ainda não se casou. Se você ainda não se casou, tá sob condição suspensiva. Então, vamos supor, tá ali sob condição suspensiva, você ainda não tá casada, e aí ocorre que eu falei, cheguei em casa, deixei o carro na garagem, então eu cumpri, né, com a minha obrigação de proteger o bem, né, fui negligente, coloquei lá o carro na garagem, só que veio um maremoto e destruiu aquele carro. Eu tive culpa disso? Como eu disse, não. Então, se eu não tive culpa, tava pendente condição suspensiva, né, você ainda não tinha casado, o que vai acontecer? A obrigação vai se extinguir, a obrigação vai ficar resolvida para ambas as partes, vamos voltar ao status quo. É como se eu não tivesse falado para você que eu ia te dar o carro, é como se você não tivesse aceitado a obrigação, é como se a gente não tivesse estabelecido uma obrigação ali, ok? O que acontece? É aquele princípio, né, res domino, alguma coisa, eu esqueci o negócio. Res perit domino, acho que é isso mesmo. Res perit domino, que significa a coisa perece para o dono, tá? Tem um brocar bem difundido aí do direito romano que é isso, res perit domino. A coisa perece para quem tem o domínio. Ou seja, como eu disse, como é realizada o domínio da coisa? Para os bens móveis, o domínio ele é realizado a partir do momento que eu faço, a partir do momento da tradição. Por exemplo, coisa móvel, o livro. Fui lá na livraria, comprei o livro, a mulher me deu o livro. Essa tradição de dar o livro me confere o domínio do objeto, né, do bem móvel. Agora eu tenho o domínio aqui. Se for um bem imóvel, uma casa, um apartamento, vai ser feito lá com registro. O domínio vai ser com registro. Então, no caso que eu dei em exemplo, o de um bem imóvel, né, de um carro. Se eu ainda não te entreguei o carro, eu falei pra você, só vou te dar o carro quando você se casar. Você ainda não se casou, então eu não entreguei o carro a você. Se eu não entreguei e não houve a tradição do carro, então o carro ainda tá sob o meu domínio. Se tá sob o meu domínio, res perit domino. A coisa perece para quem tem o domínio. Então a coisa vai perecer para mim, ok? Então você não tem nada a ver com isso. A coisa vai se resolver e eu vou ter que ficar com prejuízo do carro que pereceu, porque eu estava sob o domínio dele, tá? E a coisa perece para quem tem domínio. Aí, depois vem a segunda parte deste artigo e fala assim: se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este pelo equivalente mais perdas e danos, tá? Então a gente viu, se é em culpa, a coisa, né, a obrigação é como se não tivesse acontecido, as partes voltam ao seu status quo, né, e fica ali tudo bem ali. Agora, se eu tive culpa, por exemplo, falei pra você, vou te dar o carro quando você se casar, você ainda não se casou, então o carro estava sob meu domínio. Só que aí eu decidi ir para uma festa e deixar o carro sobre o céu lá, não quis colocar estacionamento nem nada, deixei na rua, mesmo sendo um lugar perigoso, aí teve tiroteio e o carro né, acabou. Ou então eu tava na rua e aí passei no sinal vermelho e aí veio um carro e me bateu em mim e destruiu o carro. Tive culpa, certo? Eu como devedora tive culpa porque fui negligente, não podia ter passado no sinal vermelho, ou devia ter colocado o carro no estacionamento, não deixar ele ao réu ali na rua, mesmo sabendo que ali era um local perigoso. Então, se eu tive culpa, a partir do momento que eu tenho culpa, vai parecer pra mim, né, o dever de pagar, de rever as perdas e danos. Então a culpa igual perdas e danos. Se houve culpa, além aí do equivalente, o que é o equivalente? Equivalente dinheiro. Quando ele fala de equivalente, ele menciona, ele tá querendo, né, remeter ao dinheiro, ou seja, ao dinheiro equivalente àquele bem, tá? E mais perdas e danos, tá? Então, o equivalente pelo carro, e mais as perdas e os danos causados naquele carro, tá? Vai parar o vídeo por aqui, já tá ficando longo. E o próximo vídeo a gente traz a questão
a questão do artigo 235 e 236. A gente traz também a obrigação de dar. Isso. Então ficar por aqui o vídeo. No próximo vídeo a gente vem com o artigo 235 e 236. Espero que tenha sido útil. Qualquer coisa pode estar aí jogando dúvidas nos comentários. Estarei respondendo assim que possível.